Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Vamos dar sequência ao nosso estudo de segurança da informação. Até no vídeo passado, nós vimos como era possível, através da exploração de falhas, desatualizações, principalmente dos servidores, como era possível a gente explorar essas falhas e, utilizando simples scripts já prontos, a gente pode realizar invasão através da exploração desses backdoors que são instalados dentro do serviço, Vimos também que era possível corrigir isso com uma atualização do sistema, mas no vídeo de hoje nós vamos dar sequência a essa exploração de falhas do sistema. Mas nesse caso específico nós não vamos utilizar uma backdoor, nós não vamos precisar de um código adulterado para poder ter acesso ao sistema, para poder ter acesso a uma falha oculta ao administrador do sistema. Nesse caso específico, nós vamos explorar uma falha do software original, do próprio software que foi produzido pelo desenvolvedor. Mas antes da gente explorar essa falha, eu gostaria de apresentar alguns conceitos que nós vamos usar ao longo desse tipo de invasão que nós vamos observar. A gente precisa entender bem o conceito de criptografia. Porque o tipo de invasão que nós vamos explorar está diretamente associado à criptografia de dados. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vamos esclarecer aqui alguns conceitos básicos, do que seria a criptografia. A criptografia nada mais é do que uma técnica de segurança da informação onde a pessoa que está querendo transmitir ou armazenar dados, por exemplo, ela deseja fazer isso de forma oculta. Ela não quer que pessoas indevidas tenham acesso a esses dados. Portanto, ela está diretamente relacionada, a criptografia está diretamente relacionada àquele tripé de segurança da informação que eu comentei lá no início do nosso curso, onde nós falamos da integridade, da confidencialidade e da disponibilidade dos dados. Mais especificamente, a criptografia ela vai atuar diretamente aqui, pessoal? Nessa questão da confidencialidade, é evidente, porque através da criptografia a gente pode fazer com que os dados não sejam legíveis e, portanto, não possam ser compreendidos a não ser por pessoas específicas que saibam como essa alteração da informação foi realizada. Ela, consequentemente, pode ser usada também para garantir a integridade, uma vez que se alguém alterar algum dado que esteja armazenado ou que esteja sendo transmitido, a criptografia ela pode ser utilizada para gerar hashes que verificam se esse dado está íntegro na sua origem ou no seu destino. Isso é feito porque se qualquer alteração que for feita no dado e for aplicado uma criptografia em cima desse dado, ela vai obter uma criptografia diferente da criptografia original. Então é fácil detectar aí uma alteração por mínima que seja na integridade desse dado, Então ela é muito utilizada como uma ferramenta de garantia da integridade. Evidentemente, se o dado é íntegro, a gente pode garantir se ele é autêntico ou não, Se esse dado ele corresponde à informação original, Então garantimos, por exemplo, através de verificadores, Por exemplo, vamos supor, se eu for pegar um CD, vou fazer um download de uma distribuição Linux, por exemplo, na internet, eu gostaria de verificar se aquele download daquele arquivo que corresponde ao CD, ao DVD
que eu vou fazer a instalação, se esse dado está íntegro, se ele não sofreu nenhuma alteração e, consequentemente, se ele é autêntico, se ele é verdadeiro. Olha, esse arquivo que você está baixando, ele realmente é autêntico e corresponde à minha distribuição Linux. Isso vale, por exemplo, também para uma imagem. Vamos supor que você escaneou um documento, né, e você utiliza um algoritmo em cima desse documento que você digitalizou, em cima dessa imagem, para verificar se nenhum bit dessa imagem foi alterado, garantindo assim, em comparação com o arquivo original, garantindo assim que esse arquivo que foi recebido no seu destino, ele é autêntico, ele realmente corresponde ao arquivo que você produziu. Tá? Você vai fazer isso usando uma assinatura própria sua, tá? Que só você vai conseguir gerar essa informação. Mesmo que outra pessoa digitalize um documento idêntico ao seu e obtenha uma imagem extremamente semelhante, mas a questão da utilização da sua chave, da sua assinatura para garantir a autenticidade desse documento, ela é única. Então, mesmo que outra pessoa faça uma cópia idêntica, ela não vai ter a sua assinatura e, portanto, você vai poder afirmar que esse documento não é autêntico. Tá? E, finalmente, uma outra questão muito usada, graças a essa autenticação, é a irretratabilidade, que corresponde basicamente à assinatura. Né? Eu posso criar um documento, dizer que ele é autêntico, e eu também posso assinar esse documento para a pessoa, falando com que eu concordo. Vamos supor, a pessoa manda uma informação, um ofício para mim, eu tenho condições de assinar o recebimento desse ofício e encaminhar essa pessoa. Tá? Então, portanto, ela fica ciente, né, de que, de forma irrefutável, que eu tive acesso e eu verifiquei esse documento. Tá? Para isso serve a criptografia também, nesse intuito de garantir essa irretratabilidade, no caso, uma assinatura digital, garantindo que sou eu ou a origem desse documento ou que eu recebi e confirmo o recebimento desse documento. Tá? Então, são utilidades muito grandes que a gente tem aí na criptografia nesse sentido. Pois bem, mas como funciona a criptografia? A criptografia, por incrível que pareça, ela não é uma coisa nova. Tá? Ela já existe tem bastante tempo, ela remonta aí basicamente à origem da transmissão de dados, mesmo primitiva, na questão desde o Império Romano. Né? Existe a cifra de César, que foi utilizada por Júlio César para transmitir as mensagens aos seus exércitos. Então, ela é uma técnica já muito utilizada há muito tempo. É lógico que ela vem se aperfeiçoando, né? E cada vez mais, devido à necessidade da transmissão da informação através da era da informação que nós vivemos hoje, é muito importante que essas técnicas tenham uma grande evolução, e elas realmente sofreram uma grande revolução desde que a questão da tecnologia avançou, principalmente a tecnologia na área da informação. Pois bem, mas basicamente como é que funciona? Toda a criptografia ela está centrada então na geração de um criptograma. O que seria um criptograma, pessoal? Vamos observar aqui. A gente pode ver que a gente produz, vamos supor que eu, no caso, desejo produzir um texto qualquer e desejo transmiti-los a vocês. Tá? Mas para fazer isso, eu quero que isso seja protegido de alguma forma. Eu não quero que pessoas indevidas tenham acesso a esse texto. Para isso, eu vou ter que gerar, então, o que nós chamamos de um criptograma. Tá? O que seria um criptograma? É um texto cifrado. Eu pego o texto claro, compreensível que eu gerei aqui e transformo ele em algo incompreensível, algo que as pessoas não possam ler.
Isso é feito através da relação de um algoritmo de criptografia, um algoritmo de encriptação, né, que vai criar o criptograma, fazendo uso de uma chave. Tá? Então vamos supor o seguinte, como exemplo aqui tosco, né, um exemplo muito simplório, vamos supor que eu gostaria de transmitir para vocês a frase aqui, bom dia. Tá? Quero transmitir isso para vocês. Né? Bom, vamos supor que o nosso algoritmo ele seja um algoritmo bem simples, um algoritmo de substituição, ou seja, ele vai substituir essas letras, pode ser por outras letras, por números, por caracteres especiais, mas vamos simplificar o nosso algoritmo, ele vai substituir por letras em sequência. Tá? Então, o nosso algoritmo é pegar o texto claro e substituir por letras em sequência. Tá? E para ajudar esse nosso algoritmo, nós vamos criar uma chave, né? E essa chave vai valer 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou pegar a próxima letra, vou dar apenas um passo na próxima letra. Tá? Então, em sequência do B, a gente tem o C. Tá? Então, o bom aqui vai ser substituído por C. Né? O B aqui, perdão, vai ser substituído por C, porque a chave é apenas 1, então eu vou pegar apenas o próximo caractere. O O vai ser substituído por P, o M por N. Tá? O D vai ser o E, o I vai ser o J e o A vai ser o B. Então a gente pode ver que o algoritmo ele transformou, né, essa regrinha que a gente fez aqui, muito simples, não tem segurança nenhuma isso, tá? É só mesmo para demonstração. Então esse algoritmo que nós fizemos aqui, ele pegou a palavra bom dia e transformou nessa sequência de letras que a princípio eu não consigo entender. Tá? E eu posso então carregar essa mensagem, esse criptograma, isso aqui seria um criptograma, né? Isso aqui se tornou um criptograma. Eu poderia transmitir esse criptograma lá para o receptor. Tá? O receptor ele vai receber exatamente esse criptograma que a gente produziu aqui. E se alguém interceptar isso aqui no meio do caminho, alguém ler isso, vai falar assim, pô, não estou entendendo o que essa pessoa está querendo transmitir. Tá? Muito bem. Mas o receptor, no caso vocês conhecem o algoritmo. Tá? Então vocês vão fazer uso aqui, né? Uma vez recebido o criptograma, vocês vão fazer o uso de um algoritmo de decriptografia, tá? Decriptação, que é um algoritmo que vai fazer o inverso. Ele vai pegar o criptograma e vai transformar ele em uma mensagem de texto claro. Para isso, ele precisa, evidentemente, do algoritmo, que já é conhecido, que é avançar letras. No caso, a decriptografia, né, ela vai ser o oposto, ou seja, retroceder letras. Tá? Então, o algoritmo de criptografia, nesse caso, é diferente do algoritmo de decriptografia. Mas a chave tem que ser a mesma, eu tenho que saber quantas letras o Kiko andou, né, o Kiko colocou para frente. Então, a pessoa que está recebendo aqui, ela precisa conhecer essa chave. Tá? Então, eu vou falar isso mais à frente, mas aqui no caso, a gente pode verificar que tanto a origem da informação quanto o destino da informação, eles precisam saber a chave que está sendo usada. É chamada de criptografia simétrica.
simétrica porque tanto a gente pode observar, tanto a origem quanto o destino tem que ter a mesma chave. Tá? Então, a chave precisa ser transmitida da origem para o destino. Tá? Isso é uma questão preocupante, né? Porque se o interceptador ele conhecer o algoritmo e conhecer a chave, ele pode obter o texto claro. Tá? Mas tudo bem, vamos supor que eu consiga, combinei certinho com vocês a chave e a pessoa que recebeu não sabe o algoritmo que foi utilizado, né? Então ela obteve aqui, teve acesso ao criptograma, mas não tem ideia de como fazer. Vocês que conhecem um algoritmo de decriptografia, que é retroceder a letra, e possuem a chave, vocês vão retornar, então, a chave é uma letra só, então de C volta para B, de P volta para O, de N volta para M, de E volta para D, de J volta para I, né? E de B volta para A. E vocês obtêm aí novamente o texto claro. Então, criptografia é isso. Tá? É uma técnica, nesse caso específico, nós utilizamos uma criptografia de substituição. Espera aí, deixa eu melhorar aqui. Substituição, né? Chamada de substituição porque nós substituímos os caracteres por novos caracteres. Então, ela é chamada de criptografia de substituição. E, no caso específico também, além de ser uma criptografia de substituição, ela é simétrica porque a chave ela é a mesma tanto na origem quanto no destino, embora os algoritmos sejam inversos, né? Um adianta, o outro atrasa a letra. Os algoritmos são diferentes, mas a chave é a mesma. Então, ela é chamada de criptografia simétrica. Tá legal? Pois bem, então quais são os tipos de criptografia que existem? Bom, nós vimos lá no nosso exemplo, né, pessoal, aí na nossa brincadeira, nós vimos o algoritmo de substituição, né, que é simplesmente, como eu falei lá, pegar bom dia e transformar numa outra sequência de letras, mas existe também os algoritmos de transposição, que significa exatamente mover essas letras de lugar. Tá? Então isso dificulta bem mais a possibilidade de você ter acesso à informação que está ali. Tá? O ideal, então, é que o algoritmo, para ser mais seguro, ele faça uso das duas técnicas, tanto a substituição de caracteres, quanto a transposição, o embaralhamento desses caracteres. Tá? E existem dois tipos de transmissão de chaves, né? Dois tipos de chaves usadas para essas criptografias. A síncrona, que nós vimos lá, eu adiantei para vocês, falando que ela é síncrona porque a chave ela é igual, tá, pessoal? Então aqui, ó, tanto na origem, né, quanto no destino, vocês têm as mesmas chaves, tá? Então tem chaves iguais aqui na origem e no destino. Já as assimétricas, tá? As chaves são diferentes. Então a chave que vai gerar o criptograma, ele é diferente da chave, né, de quem vai receber isso aqui. Tá? Isso é uma grande vantagem, né, da criptografia assimétrica, porque aquele perigo da chave ser interceptada, ela desaparece. Tá? Porque a chave que foi usada para gerar o criptograma, ela não serve para voltar o criptograma para o seu valor original. Mesmo que a pessoa pegue a chave que gerou o texto, uma vez que a criptografia já está feita, ela não vai conseguir desfazer a criptografia. Tá? Então, isso é interessante porque a gente não precisa criar um canal seguro de transmissão de chaves, né, entre origem e destino. No meu caso, eu mandando mensagem para vocês, não precisaria ser a mesma chave, então eu não preciso transmiti-la de forma segura.
Então, olha lá, pessoal. Utilizando, então, isso é o que há para saber em termos de criptografia, tá, pessoal? Em termos de técnicas de criptografia, né, a gente espera, a criptografia ela fica mais forte se ela utilizar tanto os algoritmos de substituição e transposição, quanto se ela for assíncrona, tá legal? Então a gente sempre tem que pensar assim, né? O caso, por exemplo, existe um algoritmo muito conhecido como o algoritmo RSA, que a gente vai ver aqui numa técnica de invasão, que ele é exatamente isso aqui. Ele faz uso, né, de substituição e transposição e, além disso, faz uso de chaves assíncronas, tá? Então, ele é um algoritmo bastante poderoso, né, muito difícil de ser quebrado, embora não exista criptografia perfeita, tá? O ideal é que a chave seja muito complexa também, né? Não adianta você ter um algoritmo bom que trabalha com chaves assíncronas, mas se sua chave for pequena, muito frágil, né, e com valores repetidos, então isso vai gerar uma tendência aí de facilidade de quebra dessa criptografia. Tá legal? Pois bem, pessoal, no próximo vídeo, então, nós vamos ver como que como que é possível, mesmo tendo essas questões de segurança aí bem desenvolvidas, como que os hackers eles conseguem ter acesso e explorar a fragilidade dos sistemas criptográficos. Tá legal? Vou mostrar isso através de um software chamado SSH, né, que vem de Security Service Host, né, que seria um serviço de acesso remoto, seguro, criptografado, tá, com chaves seguras, utilizando o algoritmo RSA. Né? Mas mesmo assim, com pequenas falhas no software, na versão do software, o hacker ele pôde explorar essas fragilidades. Ok? Então vamos acompanhar isso no próximo vídeo e para a gente ver como é que isso funciona e como a gente pode se defender. Tá bom? Até lá. Bons estudos.